Pessoal, vamos falar sobre o caso que aconteceu no tribunal em São Paulo, em que um hacker alterou diversos processos, inclusive processos contra ele, para ter sentenças favoráveis. Vamos entender o que aconteceu aqui. Essa notícia foi sugerida por Schwarmbert e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. Eu vou contar a história aqui, depois eu vou dizer por que isso é preocupante, essa história aqui, né? Bom, o que estava acontecendo? A 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo já está processando o cara por ataque a computadores, e o que se descobriu foi que ele alterou processos do TRF3, ou seja, da Justiça Federal de São Paulo, né, o TRF da Terceira Região. E, por exemplo, um processo da 22ª Vara Civil nessa Justiça Federal, havia um valor para pagar, né, uma indenização a ser paga dentro do processo, no valor de R$ 225 mil, e o que ele fez? Ele alterou o processo de forma que essa indenização fosse paga a um outro comparsa dele. Então ele tinha um outro comparsa, ele ia lá no processo, alterava o processo, colocava o nome do outro comparsa como o beneficiário dessa indenização, dessa transação lá no processo. E, ou seja, se não tivessem identificado isso, esse comparsa dele iria receber essa grana, né, porque está lá no processo, eles conseguiram apreender no Banco Central e coisa e tal, então iria ser pago essa grana para o comparsa dele. Mas não foi só isso, não. Eles descobriram depois que havia mais 6 outros processos com a mesma situação. Esse mesmo hacker foi lá, alterou o destinatário dos pagamentos nos processos, colocou uma outra parte que não tinha nada a ver com a parte original, como sendo ela a receber essa indenização, né? E aí você sabe como é que é o propósito. Quando o juiz der o ok naquilo ali, autorizar o pagamento, e aquele negócio, o juiz, como é que ele vai imaginar que mudaram o nome da pessoa no processo, né? Ele vai achar que o processo está íntegro, né? E vai lá e vai autorizar, e a pessoa vai poder sacar o dinheiro, e o problema, a pessoa original que realmente sofreu o problema e seria indenizada, vai ficar a ver navios no final das contas, né? Então, realmente, uma coisa bastante assustadora. Ele fez isso com 6 processos dentro do TRF3, né? E aí que vem a grande preocupação, porque foram esses 6 processos que eles descobriram. E aí, será que ele já não fez isso antes? Será que já não teve outros processos com o mesmo problema antes? Será que ele não fez outras alterações, talvez menos evidentes, que possam também gerar problema nesses processos do tribunal, né? Isso é uma coisa bastante crítica, isso daí, até porque, e esse é o ponto que eu quero chegar, bom, o cara está sendo acusado, parece que eles conseguiram prender o comparsa, aquele que recebia as indenizações em nome da dupla, mas o hacker em si está foragido, ninguém sabe onde é que ele está em local não sabido. De qualquer forma, vão fazer o processo penal contra ele, se ele for identificado, vai ser preso, né? E parece que ele alterou também os processos contra ele próprio, ele foi lá e alterou também, alterou os pareceres do Ministério Público para dizer que era pela inocência e coisa e tal. Olha que coisa, né? E aí você vê a fragilidade desses sistemas para permitirem esse tipo de coisa. Isso é realmente um problema. Como eu falei para vocês, a justiça no Brasil, na verdade a justiça no mundo todo, tá? É curioso esse negócio. A área do direito realmente é um pouco refratária à tecnologia, né? Então, a área do direito aqui no Brasil, só agora que está realmente transportando para o processo eletrônico, né? Isso começou o quê? Começou 10 anos atrás. Antes disso não tinha nada, era tudo papel mesmo, tudo calhamaço de papel. Só agora que você está tendo, de fato, né, processos eletrônicos e coisa e tal. E é uma coisa óbvia, né? É evidente que, da mesma forma que, por exemplo, o setor bancário no Brasil foi o primeiro a abraçar a tecnologia. Muito antes de computador ser uma coisa comum nas empresas no Brasil, você já tinha computador em bancos no Brasil todo, já tinha caixa 24 horas para você sacar dinheiro, tinha um monte de coisa. Então, assim, foi muito rápido os bancos em adotar isso. Por quê? Porque a atividade de um banco ela é muito beneficiada com sistemas da informação, é muito beneficiada com a questão da informática, né? Mas a justiça em si ganharia muito mais com a informatização, com a transformação do processo em eletrônico do que os bancos. No entanto, demorou esse tempo todo para começar a se tornar eletrônica, né? E ainda não está em todo lugar, não, tá? Ainda tem alguns tribunais já têm, algumas justiças já estão inteiramente eletrônicas,
mas ainda tem muita vara por aí, muito tribunal estadual por aí, que não tem nada ainda eletrônico, é tudo no papel, é tudo de forma mecânica e coisa e tal, né? Enfim, só que qual que é o problema disso? Quando você informatiza um processo desses qualquer, é sempre um trabalho muito grande, até de educação das pessoas que mexem com esse processo. Isso é uma coisa difícil, é uma coisa que a gente sempre ressalta. Segurança da informação não é só o código do sistema que tem que estar ok sem problemas, você também tem que educar o seu usuário para ele entender como é que funciona o processo, como é que faz a coisa. E isso é muito dificultado na área da justiça, justamente porque você tem essa cultura anti-mudança, anti-tecnologia, né? Você tem essa visão muito focada ainda no papel, achar que o papel resolve tudo, que não é bem assim. O papel é muitas vezes muito menos seguro do que um processo eletrônico. Mas, justamente por ter essa resistência, por ter esse atraso e coisa e tal, existem muitos sistemas com problemas de segurança graves nos tribunais, tá? Eu já faz algum tempo que eu não mexo com auditoria, não faço auditoria de sistemas em tribunais, mas eu cheguei a fazer auditoria em sistemas, isso na época, anos 2000, 2000 e pouco, justamente no PJE, em alguns outros sistemas de justiça eletrônica por aí, Projude, mais um monte que tem por aí. E na época eu achei bastante coisa. Imagino que foi corrigido os problemas que eu achei, mas assim, eu acho que o pior de tudo não é nem no sistema de processo eletrônico, não são nos sistemas internos dos tribunais, onde você tem o maior número de falhas, o maior número de problemas. Por quê? Esses sistemas eles não são abertos ao público, eles são só para uso interno do pessoal do tribunal. E o que está acontecendo nesse momento? Justamente pela demora em você informatizar todo o processo, você começa a ter a situação em que você tem o processo de papel, e tem o sistema eletrônico que gerencia o processo de papel. É assim em muitos tribunais aqui no Brasil. Eu espero que já tenham mudado para ser tudo eletrônico automaticamente. Na época que eu fiz a análise, ainda tinha muito assim. Tinha um processo de papel e tinha um sistema que tinha as informações sobre o processo de papel. Aí você fala, pô, beleza, né? Melhor, é uma garantia, porque o cara não consegue alterar o papel, né? Só que é muito mais cômodo você lidar com o sistema eletrônico. E aí o que acontece? Se você invade o sistema eletrônico e muda alguma coisa ali no sistema eletrônico, no papel continua o antigo. Só que as pessoas cada vez menos prestam atenção no papel, começam a se guiar pelo eletrônico. E aí no final das contas você consegue fazer esse tipo de ataque com uma certa facilidade, justamente porque você tem esse negócio no meio do caminho, né? O ideal seria você partir direto para o processo totalmente eletrônico, e aí com todos os controles de segurança, evidentemente. Não diz aqui exatamente qual foi a falha que ele usou para conseguir invadir os sistemas. O que está dizendo aqui é que ele usou um e-mail e alterou a senha. Olha só, foi o e-mail usado, o e-mail que era operado pelo acusado, responsável pela alteração dos documentos. E ele teria feito alterações nas senhas dos outros usuários. Aqui, ó. Segundo o relatório, com esse e-mail utilizado pelo hacker, houve recuperação da senha de diversos usuários do PJE. De novo, não dá para a gente saber exatamente o que aconteceu, mas eu já vi sistemas que permitem você mudar o e-mail da pessoa e pedir um esqueci minha senha. Esse tipo de coisa é uma falha muito grave, você pode imaginar, você vai lá, não tenho minha senha, eu quero alterar meu e-mail e alterar minha senha. Aí pronto, aí manda o link de esqueci minha senha para o e-mail que você acabou de cadastrar. Isso é uma falha de segurança enorme, qualquer pessoa vai lá, bota um e-mail novo e recebe ela mesma a senha por aquele e-mail e consegue entrar na conta de outras pessoas do tribunal e fazer alterações naquilo ali. De novo, não dá para saber se é esse o problema. Tá? Me parece um problema básico demais para estar aparecendo aqui a essa altura do campeonato. Deve ter tido alguma coisa além, deve ter sido algum tipo de phishing scam, alguma coisa que mais elaborada para conseguir fazer esse tipo de ataque. De qualquer forma, é muito perigoso esse tipo de coisa. A justiça, imagina, isso aqui eles descobriram esses processos. Quantos outros não devem estar acontecendo aí no Brasil todo com essa justiça que está lenta em se adequar? Então é isso, é sempre preocupante esse tipo de coisa, grandes processos, assim, esse fator de mudança sempre gera muita dor de cabeça do ponto de vista de segurança da informação. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda a ganhar relevância no YouTube e levar o tema da segurança no desenvolvimento de software a mais pessoas. Obrigado. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado dos novos vídeos.
Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https://safesource.com, safesrc.com e clicar em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia ali. Agradeço a todos que nos ajudam a fazer esse programa.